Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre um evento que causou grande comoção na cena internacional. A impressionante operação realizada pelos Estados Unidos contra um iate de luxo que, segundo informações, pertenceria ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Esse iate misterioso, que permanecia há muito tempo nas águas do Caribe, foi detectado pelos serviços de inteligência norte-americanos e acabou sendo capturado em uma grande ação. O que foi encontrado no interior da embarcação é realmente impactante. Toneladas de drogas, milhões de dólares em espécie e documentos privados, que, de acordo com as acusações, estariam ligados diretamente a Maduro. Mas como exatamente essa operação foi realizada? A postura firme dos Estados Unidos em relação ao presidente venezuelano não é apenas uma questão política. Segundo as acusações, o regime de Maduro mantém colaboração direta com cartéis de drogas da Colômbia para distribuir toneladas de cocaína nos mercados internacionais. Essas acusações representam um duro golpe contra o poder político e também contra os planos econômicos de Maduro. Nas águas cristalinas do Mar do Caribe, esse iate, que já estava ancorado há muito tempo, passou a chamar a atenção dos serviços de inteligência norte-americanos. E por quê? Porque não se tratava de um navio qualquer. Com mais de 100 metros de comprimento, esse mega iate ultra luxuoso era equipado com a mais avançada tecnologia, parecendo mais um palácio flutuante. O fato de permanecer imóvel por tanto tempo em uma região tão monitorada despertou as suspeitas dos agentes de inteligência. A CIA e a DEA começaram a desconfiar de que a embarcação poderia estar sendo utilizada como um verdadeiro cofre flutuante. De acordo com relatórios de inteligência, havia registros frequentes da movimentação de helicópteros sobrevoando a área. Essas aeronaves pousavam e decolavam do iate durante a noite, retornando logo em seguida. Essa rotina reforçou ainda mais a suspeita de que algo muito valioso estava sendo escondido ali. Em resposta, os Estados Unidos decidiram agir e lançaram uma operação de grande porte em águas do Caribe. A ação foi meticulosamente planejada e contou com a participação de unidades de elite da Marinha norte-americana. Foram empregados 3 barcos de assalto e um helicóptero Black Hawk, que se aproximaram do iate durante a escuridão da noite. A cena parecia saída diretamente de um filme de Hollywood. As forças especiais dos Estados Unidos avançaram em silêncio total até se aproximarem da embarcação. No local, havia apenas 2 guardas, que não foram capazes de resistir à velocidade e à determinação dos militares norte-americanos. Os guardas foram rapidamente neutralizados e detidos, sem sequer terem tempo para sacar suas armas. As autoridades dos Estados Unidos encontraram toneladas de cocaína escondidas em compartimentos secretos do iate. Estima-se que o valor de mercado dessas drogas chegue facilmente a centenas de milhões de dólares. Além disso, também foram apreendidos milhões de dólares em espécie, guardados em malas escondidas em diferentes pontos da embarcação. No entanto, a descoberta mais impactante não foi o dinheiro nem as drogas, mas sim os documentos localizados a bordo. Eram arquivos com informações pessoais que, segundo as investigações, poderiam pertencer ao próprio Nicolás Maduro. Entre esses documentos, havia registros de contas bancárias no exterior, acordos comerciais internacionais e até correspondências com pessoas de seu círculo mais próximo. A grande questão é: esses documentos realmente comprovam que Maduro estaria diretamente envolvido no tráfico internacional de drogas? Ainda não existe uma resposta definitiva para isso, mas as autoridades norte-americanas afirmam que todo o material apreendido está sendo analisado minuciosamente e que, em breve, parte dessas informações poderá ser tornada pública. Logo após a operação, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações fortes sobre o assunto. Em suas palavras, ele afirmou: "Nós vamos derrubar Maduro. Nós o encurralaremos e libertaremos o povo venezuelano desse ditador."
Essas declarações demonstraram mais uma vez a firme determinação dos Estados Unidos contra o regime de Maduro. Mas surge uma dúvida: seriam apenas mensagens de impacto político ou fariam parte de um plano maior? Alguns analistas acreditam que essa operação não foi um ato isolado, mas sim parte de uma estratégia mais ampla com o objetivo de enfraquecer economicamente o governo venezuelano, cortando suas principais fontes de recursos. Em resposta, Nicolás Maduro convocou uma coletiva de imprensa logo após a divulgação da operação. Diante das câmeras, negou qualquer relação com o iate e acusou Washington de manipulação. Segundo ele, esse iate não me pertence. Os Estados Unidos falsificaram documentos para tentar me difamar e organizaram essa operação de forma orquestrada. Maduro também pediu à comunidade internacional que se unisse contra aquilo que ele chamou de políticas imperialistas dos Estados Unidos. Para o líder venezuelano, a operação contra o iate poderia ser apenas mais uma etapa dentro de uma campanha maior, cuidadosamente planejada por Washington, para desestabilizar e possivelmente derrubar o seu governo. Esse tipo de discurso não é novidade. Nos últimos anos, o regime chavista tem repetidamente acusado os Estados Unidos de agir como um agressor externo, interferindo nos assuntos internos da Venezuela. Maduro insiste que o objetivo norte-americano seria tomar o controle das vastas reservas de petróleo do país, uma das maiores do mundo, utilizando como justificativa denúncias de tráfico de drogas, violações de direitos humanos e corrupção. De fato, não é segredo que Washington tem intensificado seus esforços para sufocar financeiramente o regime de Caracas. Diversas medidas econômicas foram adotadas nesse sentido. Os bens de Maduro e de pessoas próximas a ele foram congelados no exterior. Empresas ligadas ao governo venezuelano perderam acesso ao sistema financeiro internacional. Sanções severas foram impostas contra aliados estratégicos. E, talvez o mais importante, as receitas provenientes da exportação de petróleo, base da economia venezuelana, foram drasticamente cortadas. Essa pressão econômica transformou-se em uma arma política. O objetivo declarado dos Estados Unidos sempre foi simples: enfraquecer Maduro até o ponto em que sua permanência no poder se tornasse insustentável. Mas, ao mesmo tempo, especialistas apontam que essa política tem efeitos devastadores sobre a população civil, que já sofre com hiperinflação, escassez de alimentos e colapso de serviços básicos. O ataque contra o iate, portanto, foi visto como uma das ações mais contundentes já realizadas contra as bases financeiras do presidente venezuelano. Não se tratava apenas de confiscar drogas e dinheiro. Tratava-se de enviar um recado claro: a máquina de inteligência norte-americana está atenta, pronta para expor e atacar qualquer ativo ligado ao regime chavista, não importa onde esteja. E diante disso, uma pergunta inevitável surge: o que virá a seguir? Alguns analistas acreditam que os Estados Unidos mantêm sobre a mesa a opção de uma intervenção militar direta na Venezuela. Embora esse seja um cenário extremamente arriscado, não pode ser descartado. A história mostra que, em outros momentos, Washington já utilizou a força militar em países latino-americanos, seja no Panamá, em Granada, ou até em operações clandestinas de apoio a grupos opositores. Outra hipótese, considerada mais provável, é a de que os documentos apreendidos no iate possam gerar fissuras internas dentro do regime chavista. Caso esses papéis revelem nomes de altos funcionários, militares ou empresários ligados a Maduro, eles podem se tornar alvos de sanções pessoais ou até processos internacionais. Isso poderia provocar deserções e enfraquecer o círculo de confiança do presidente venezuelano. Enquanto essas especulações dominam o cenário diplomático, novas notícias aumentaram ainda mais a tensão. A Marinha dos Estados Unidos iniciou uma simulação de intervenção de emergência na costa venezuelana. Navios de assalto anfíbio, embarcações de guerra e unidades de fuzileiros navais foram deslocados para o Mar do Caribe em uma demonstração clara de poder militar.
A pergunta que ecoou entre analistas e governos estrangeiros foi imediata: qual seria o verdadeiro objetivo desse exercício?